amo os animais, quero ajudar, porém, no momento, estou sem emprego e sem renda para isso. O que eu posso fazer? Olá, hoje estamos aqui para abordar esse tema, que é uma das maiores dúvidas de quem verdadeiramente ama os animais. Diante dessa situação, o que pode ser feito? Nós vamos conversar com o Leandro Palmarini, que é fundador da ONG Bicho Legal, teve seu trabalho premiado já por 2 vezes pelo Fórum Nacional de Proteção Animal, é vereador eleito por 4 mandatos aqui em Jundiaí, sempre atuando muito forte na causa e na proteção animal. É autor do método Lição Líder Pet, onde ele ensina pessoas a realizarem ações simples e eficientes para ajudar muitos animais e, principalmente, ensina as pessoas a obter recursos para fazer isso. Leandro, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história com relação à proteção animal. Quando você começou, quais eram os recursos que você tinha? Nessa época, você tinha emprego ou não? Quais foram os primeiros passos e o que te deu de estalo para começar? Então vamos lá, Andréia, é um tema realmente super importante, muita gente pergunta pra gente, né, como fazer isso, né, ajudar animais, muitas vezes estando numa situação temporária sem emprego, sem nenhum tipo de recurso, que tipo de ações fazer. Então é realmente uma questão que tem muita dúvida aí da população. Como eu comecei? Eu comecei perguntando, né, como servidor público, perguntando para pessoas que também eu sabia que gostavam de animais, como que a gente poderia montar um projeto, montar algumas ações, também sem saber naquele início de como começar isso, mas perguntando, trocando ideias com colegas de trabalho, e na época eu estava empregado, mas também não tinha um recurso específico para isso, para ajudar em algumas ações específicas dos animais, mas como começar? E aí, diante dessas perguntas, várias pessoas falavam que tinham o mesmo sentimento, que queriam ajudar e também não sabiam como. E algumas tinham renda, algumas empregadas, algumas desempregadas, mas como realmente ajudar? E diante disso a gente formou um grupo inicial, foram na época uns 10 servidores da Prefeitura de Jundiaí, a maioria ali da Secretaria de Finanças, que eram todos de Finanças, e começamos, né? Pusemos num papelzinho, papel e caneta, simples assim, e o que a gente pode fazer? E qual foi a primeira ideia que nós tivemos? Fazer um abaixo-assinado, que como trabalhávamos na prefeitura naquela época, fazer um abaixo-assinado para o prefeito da época, na época era um prefeito chamado Ari Fosse, e entregar esse abaixo-assinado pedindo políticas públicas para os animais. E o que são essas políticas públicas? São ações que, uma vez delineado qual o norte que o poder público poderia fazer para ajudar, as ações que o poder público poderia fazer para ajudar. Uma vez que a causa animal, ela, além do bem-estar animal, ela é uma questão também envolve a questão ambiental e é uma questão de saúde pública, como todos nós sabemos. Então, nada mais justo que o poder público realmente atue, né? Faça as ações, tenha ações diretas para ajudar os animais. Então foi assim que começou, né? Esse bate-papo inicial, aí pusemos no caderninho, né? Vamos sair com esse abaixo-assinado, e tudo começou com isso, coletando assinaturas em prol, pedindo políticas públicas para os animais via prefeitura. Ações simples, né, Leandro? Uma ação inicial muito simples, que não envolvia recurso nenhum. Mas eu entendo que a grande sacada, se a gente pode dizer aí, foi a busca de pessoas que tivessem afinidade pelo mesmo tema. Porque aí vocês ficaram mais fortes e conseguiram pensar em estruturar o que fazer inicialmente. Exato, né? O amor pelos animais. Quando você fala com pessoas que têm o mesmo sentimento, a coisa flui, é muito fácil. E ali a gente percebeu que era uma demanda reprimida de muitas pessoas que se deparavam muitas vezes indo para o trabalho e viam um animal abandonado, o que eu faço, o que eu posso ajudar? E pessoas todas, a maioria delas ali daquele grupo, trabalhando no próprio poder público, né? E falando assim, o poder público poderia ajudar também. Que legal. Então começou dessa forma super simples. E como foi esse abaixo-assinado? As pessoas, nós fizemos desse grupo de trabalho, cada uma ficava num supermercado de final de semana. Naquela época não tinha esses abaixo-assinados eletrônicos, não tinha nada disso, era tudo assim, na raça mesmo, era papel. A gente elaboramos um papel com os nomes, assinaturas, o cabeçalho falando aquilo que a gente queria. E vários foram, acho que 4 ou 5 finais de semanas consecutivos, nos estacionamentos dos supermercados, coletando. Incrível que pareça, André, foi só dar aquele passo inicial, nós coletamos 30 mil assinaturas
ao longo desse período de coletas e fizemos uma entrega formal, marcamos uma entrega formal para o prefeito da época, como eu já falei, e a partir daquele momento a prefeitura começou a pensar em ações, em políticas públicas que viram que realmente isso era a dor, era a comoção, era que muitas pessoas, né, da cidade queriam, porque 30 mil assinaturas... Era uma demanda importante, né? Uma demanda extremamente importante e também mostrando esse lado da saúde pública, que é importantíssimo, né, os animais estarem bem e o ser humano também estar bem. Muito Se um animal está doente, todos nós que gostamos de animais sofremos de ver os animais e também ele pode ser um vetor de doenças, dependendo da doença. Então, Sim. nada mais justo que o poder público atue também para os animais, para que o ser humano também esteja bem. Então, foi assim que tudo começou. Muito bom saber. Depois dessa ação inicial, os próximos passos, porque eu imagino, essa ação inicial foi mais o esforço de vocês como grupo e a elaboração de como passar isso para o poder público, né? Já que vocês tinham essa facilidade de estar ali envolvidos com a prefeitura. Isso é um ponto importante também, né? Quem faz parte do grupo, aonde pode influenciar positivamente, né? Mas depois disso, eu imagino que vieram outras coisas, e a gente sabe pelo histórico, outras ações que demandavam recurso. Como vocês caminharam aí nesses próximos passos? Tanto para conseguir recurso, como para pensar nas outras ações? Começou, como eu falei, com o abaixo-assinado, foi entregue formalmente, e a partir do abaixo-assinado começou-se a vislumbrar, né, a ter uma ideia de um setor específico dentro da prefeitura para cuidar dos animais. Não apenas os famosos setores de zoonoses, porque os setores de zoonoses que a maioria das prefeituras possuem, o foco não é o animal, o foco é o ser humano. O foco é combater as doenças transmitidas pelos animais. E naquela época nós sabíamos de um exemplo também muito importante. A cidade de Florianópolis tinha recém-inaugurado um departamento de bem-estar animal, separado das zoonoses. Por quê? Justamente como eu falei, que zoonose continuava focando nas doenças transmitidas pelos animais e o setor de bem-estar animal, o foco era o bem-estar do animal. Então ali tinham-se políticas públicas de castração, você tinha o desenvolvimento de uma cartilha para implantar nas escolas públicas de Florianópolis, você tinha também algumas pessoas que cuidavam da questão dos maus tratos, um disque denúncia que a população ligava e eles tinham apoio da prefeitura nos casos de averiguar essas denúncias. Então esse setor de bem-estar animal foi a ideia que surgiu após o abaixo-assinado, então pedindo isso para o poder público, e depois veio se concretizar isso em 2011 com o famoso COBEMA em Jundiaí, que era uma coordenadoria de bem-estar animal, e paralelamente isso, além de exigir do poder público essas ações, nós começamos nossas próprias ações. Começamos a fazer mutirões de castração, não tínhamos nem a ONG aberta ainda com o CNPJ, mas nos juntamos a um grupo de veterinários e começamos a fazer a castração a baixo custo, algumas castrações gratuitas também, porque não tínhamos, a baixo custo porque no início não tínhamos recurso nenhum realmente. E começamos a fazer a baixo custo, que a população que não podia pagar um valor normal de uma castração numa clínica veterinária, poderia pagar a baixo custo. Então você ajudava que aquele animal se procriasse, né? Tivesse crias sem parar, indesejadas, colocando muitas vezes esses animais, filhotes, em situação de abandono, sofrendo maus tratos. Rompendo o ciclo, né? Rompendo o ciclo, exatamente. Então nós começamos exatamente com os mutirões, aí começamos com uma feira de adoção, apesar de a nossa ONG nunca teve um abrigo de animais, mas nós ajudamos muitos protetores de animais e ONGs de animais da cidade. Como? Organizando a feira de adoção, porque a maioria dessas ONGs não sabia como conseguir um local e muitas vezes até como organizar uma feira de adoção, né, com uma ficha de adoção bem feita, né, com toda a organização da feira, né, a parte da divulgação dessa logística, feira, logística, estrutura. Então, cada um tem uma especialidade, cada um tem um dom dado por Deus. Então, a pessoa não precisa ser um médico veterinário para ajudar os animais. Lógico, se é um médico veterinário que tem esse viés de ajudar os animais, principalmente da população carente, excelente. Mas às vezes a pessoa tem uma expertise de organizar, de fazer um evento bem feito, de fazer uma ação muito bem feita, de usar as ferramentas de planejamento corretas. Então cada um pode ajudar de uma forma, né? Cada um tendo
a sua missão de vida, aquilo que Deus deu como dom, ela pode utilizar aquilo em prol dos animais. Então, vieram os mutirões, vieram as feiras de adoção, vieram campanhas contra maus tratos. Nós fazíamos um passeio canino na cidade, uma vez por ano, e cada passeio canino tinha um lema, ou tinha um tema principal, e um dos temas era de maus tratos, né? Eu lembro muito bem que pegou muito bem na cidade, e as pessoas começaram a perceber a importância de denunciar casos de maus tratos, para que aqueles criminosos, os covardes que batem animais ou maltratam os animais, realmente fossem punidos. Então, um dos passeios caninos, o lema era: não se cale, denuncie maus tratos aos animais. E aquilo começou a despertar na população, que muitas vezes gostava de animal, mas nem sabia que tinham tantos casos de maus tratos, tinham tanta violência contra o animal. É uma forma de educar a população também, né? Levar conhecimento. Exatamente, porque quando você tem um caso de maus tratos dos animais, muitas vezes isso é só a ponta do iceberg. Com absoluta certeza você tem casos de violência na família, com a criança, né, com a esposa, enfim. Você tem o animal que sofre violência, você tem geralmente um problema que a gente chama a teoria do elo. Você tem vários problemas juntos naquele local, naquela moradia. Então, a partir dessas campanhas que nós fazíamos nos passeios caninos, que foi a outra ação, que também foi um braço, né, essas campanhas através desses eventos, nós também conseguimos levar várias mensagens, como denunciar maus tratos, como a importância da castração, não só também a castração para evitar as crises indesejadas, mas também para dar uma qualidade e saúde para o animal, porque a gente sabe que já é provado pela ciência que você consegue evitar vários tipos de câncer no animal e vários problemas decorrentes quando o animal é castrado. Sim. Então, relembrando aqui, as feiras, os mutirões de castração, feiras de adoção, os eventos como os passeios caninos, sempre com um lema central. Aí começamos palestras nas escolas, em creches, em escolas de primários, né? Levávamos uma cartilinha também como modelo, um filminho passávamos para as crianças, filme que utilizamos até hoje nos mutirões de castração também. Então, assim, são ações, vejam como são ações, muitas vezes simples, e todas essas ações que eu falei, não precisou de um único real da própria pessoa, mesmo se a pessoa tem um emprego ou não precisou de um recurso próprio dela. Ela dá uma palestra numa escola, ela vai gastar o quê? A gasolina para ir até o colégio, uma passagem de ônibus, né? Ou a pé, se o colégio for perto. Organizar uma feira de adoção para um grupo de protetores que não conseguem, não sabem como organizar. Qual o custo disso? Você não precisa ter nada de altos investimentos para começar. Então são esses exemplos de ações que nós fizemos, e sempre lembrando, com dois vieses. Um das ações da ONG e outro viés pedindo para o poder público também que implante as ações, porque o poder público é corresponsável dessa situação. E como eu falei, principalmente pelo viés da saúde pública. Sim, importantíssimo. Nós vimos então contigo, Leandro, várias dimensões que devem e podem ser atuadas na causa, e que, até pelo exemplo de vocês, né, da ONG Bicho Legal, não foi necessária a utilização de recursos próprios, mas principalmente dos talentos dos voluntários, né? Por isso que é essa importância tão grande de ter as pessoas que são apaixonadas pela causa animal juntas. E aí a gente vai aproveitando um pouquinho do talento de cada um. Com base em tudo isso, quando a gente pensa em quem está começando do zero, como você falou, seguir esse exemplo também sem recursos, muitas vezes sem emprego, e aí o emprego traz, a falta de emprego, né, traz outros problemas até de saúde, de depressão para a pessoa, né, o que começar a atuar na causa pode trazer de benefício? Como você falou, condições primárias básicas para começar: amor para os animais, o amor pelos animais e a vontade de agir. São as duas condições básicas, mesmo sem ter um recurso, sem R$1 para começar. E realmente, a importância de se começar, de dar o primeiro passo. Pegar um caderninho, uma caneta, eu vou fazer isso, hoje todo mundo tem isso aqui, o famoso smartphone. Dificilmente alguém não tem hoje um celular. Então a pessoa pode começar a ajudar as ONGs da própria cidade, ou os casos que ela encontrar de animais abandonados, animais que foram resgatados, né, para doação. Fala, faz um post, passa para a sua lista de WhatsApp. Esses animais foram resgatados e estão para doação.
Quando alguém perder um animal, ou alguém achar um animal, animais achados, perdidos, e para a própria doação, como eu falei. Então, usando simplesmente o celular. Então, um exemplo típico de ação. Fazer um tutorial, como a pessoa denunciar maus tratos, né? Quais são as frentes de maus tratos, faz um tutorial, deixa prontinho, salva no WhatsApp, salva no telefone, e disparar isso. Vai disparando para os grupos, para as famílias, fazer, muitas vezes, um folder, vai numa gráfica, pede para imprimir um folder no próprio computador, colocar nos pet shops, nos banhos de tosas, né? Os caminhos da denúncia de maus tratos. Dicas também de alimentação, de saúde, usando o próprio celular, usando um folder. Que mais? Parcerias com os próprios, com os pet shops e banhos de tosas, tentando ajudá-los, né, divulgando eles, e ao mesmo tempo que eles abram espaço para as mini feiras de adoção, né, para ajudar os protetores da cidade. Então, olha o universo de ações que nós conseguimos fazer sem ter, aqui não falamos de nada de recurso. Um próprio mutirão de castração a baixo custo, em que a equipe de veterinários da cidade que vai castrar, ou alguma equipe de fora que seja especializada em mutirões, faça uma ação na cidade, e o valor que as famílias que muitas vezes não têm um valor para castrar um animal, as famílias necessitadas, um valor normal de mercado, mas consigam pagar a baixo custo. Fazer essa junção, uma equipe de veterinários e essas famílias que realmente precisam para castrar seus animais. Então, qual o recurso que a pessoa que está organizando isso vai dispor? Do seu próprio trabalho e do seu tempo, né? Então, o recurso realmente é tempo e trabalho. Então, você tem muitas formas de conseguir ajudar. E começa a mover, né? A mover a pessoa que às vezes está num momento difícil, buscando emprego, mas move, tira o foco e começa a pôr a mão na massa para o bem, né? Exato. E isso vai gerar, com certeza, uma energia em volta que vai te mover para frente. Então, precisa começar. Sem dúvida, a gente sempre fala, né? O universo conspira a favor dos bons. Se você tem uma ação, seja em favor dos animais, dos idosos, das crianças, de seres indefesos, de uma forma geral, as coisas, é só começar. As coisas começam a dar certo, tudo dar certo, e vocês vão ver que em médio prazo de tempo, vocês já estão fazendo ações que vocês nem imaginavam. Então, o que precisa é o primeiro passo, sair da inércia, né? Dê o primeiro passo. Eu citei aqui no mínimo 7, 8 formas da pessoa começar. Começa com uma dessas, uma só. Começa e vocês vão ver o resultado. Não existe gratificação maior no mundo quando a gente começa e vê que tal animalzinho foi ajudado, tal pessoa foi ajudada, tal ação foi ajudada, tal família foi ajudada. Não existe coisa mais gratificante. Então, o que eu falo, o primeiro passo é a coisa mais importante. Parar de pensar, põe num caderno, parar de pensar quando eu tiver tal coisa, quando eu tiver tal situação, quando eu tiver assim eu vou fazer. Não, começa hoje. Pega um papelzinho e vou começar assim, e começa. E a gente fala muito disso, né, Leandro? Pelo que a gente recebe, pelo que a gente vê das pessoas dando feedback pra gente, nós escutamos muito sobre o sentimento de frustração. Eu quero ajudar, eu olho os animais na rua abandonados, eu quero ajudar todos, mas eu não vou conseguir, daí eu vou para casa e sofro. Esse conflito de não atuar, não iniciar, porque já se sente frustrado pelo número de animais abandonados que a gente encontra na rua, bloqueia muita gente de começar. Então, qual que é a tua dica para quebrar esse bloqueio inicial? Na verdade é um ciclo. A pessoa fica frustrada porque não sabe como ajudar e não dá o primeiro passo, e isso vai levando um ciclo negativo, né? Uma bola negativa. Ela vê um animal na rua e fala, eu podia ter ajudado, como que eu faço? E vai dando aquela angústia, né? O que eu faço? Como que eu posso ajudar? E não sai daquilo, não sai desse ciclo negativo. Então precisamos quebrar o ciclo, sair desse redemoinho negativo, falar, não, eu vou fazer, eu vou começar com os recursos que eu tenho. Qual o recurso que eu tenho? Eu tenho tempo de um sábado, um domingo organizar uma feira de adoção, eu vou começar por aí. Eu tenho saúde, eu consigo ir até um pet shop, preciso ajudar. Tenho alguns protetores que estão debilitados ou que não podem levar um animal numa feirinha. Vou lá, eu vou buscar, vou levar, né? Vamos organizar essa feira. Vamos organizar uma campanha, um passeio canino na cidade com um lema, como falei, como denunciar maus tratos, a importância da castração,
a importância da parte educativa nas escolas, para as crianças, ou se a pessoa, muitas vezes pode ser um professor, uma pessoa que tem uma facilidade de expor, né, ideias, de expor temas, começar com uma palestra, né, numa creche. Né? Você comentou comigo do exemplo, né, de quantas ONGs tão bem-sucedidas hoje, que começaram às vezes com uma pessoa, com duas. Exato. Um único exemplo, o Projeto Tamar, que é um projeto maravilhoso no Brasil todo, com várias unidades em vários estados, que visam proteger as espécies marinhas, em especial as tartarugas. Quando as tartarugas saem do mar, elas desovam, né? E você precisa ter aquela proteção para que o próprio ser humano não destrua, porque infelizmente a gente sabe que tem muitas pessoas que não gostam de animais, enfim, eu não vou entrar no mérito, mas que vê um ovo de uma tartaruga, vai querer levar embora, vai querer destruir, vai querer pisar. E o Projeto Tamar começou do zero, com um único biólogo, uma única pessoa, começou esse trabalho e hoje é um dos projetos mais conhecidos, não no Brasil, no mundo, com a ajuda de grandes patrocínios, de grandes empresas e salvando milhares e milhares de vidas de tartarugas marinhas Brasil afora. Começou há 20, 25, 30 anos atrás com uma pessoa. E olha o que é hoje. A nossa própria ONG Bicho Legal. Começando desse boca a boca, nós falamos quem gostaria de ajudar. E olha quantos mutirões já fizemos, olha quantos animais já foram ajudados, quantos passeios caninos, quantas feiras de adoção. No principal shopping da nossa cidade foram 10 anos de feira de adoção. Então, quantos animais, a nossa cadeia de ajuda aqui já passa de 10 mil animais ajudados, ou de uma forma ou de outra. E tudo começando um boca a boca, sem um único recurso para isso, específico para isso. Então, é isso que nos move. A pessoa que tem o amor no coração, o amor pelos animais, pega isso como uma força e vai embora. Começa pequenininho. E aquele exemplo daquele filme, um filme que é muito usado aí no mercado corporativo, né, nos treinamentos aí das empresas, principalmente de funcionários de multinacionais, um filme de motivação, que você aparece uma praia com milhares de estrelas do mar, todas encalhadas na praia, e aparece uma pessoa. Ela pega assim, umas milhões, né, de estrelas, e ela vai pegando uma a uma e vai jogando de volta para o mar, senão ali elas iriam morrer na areia do mar. Sim. Aí uma pessoa chega para essa pessoa e fala, mas olha, milhões de estrelas, né, não vai fazer diferença nenhuma. Daí ele pega uma estrela, joga e ele fala, para essa aqui já fez. Então assim, até é emocionante a gente falar isso, né? E é isso, a vida da gente é assim, André, a gente tem que começar com aquilo que a gente tem, né, com os recursos que a gente tem, porque o universo conspira a favor das pessoas que são boas com os outros e com os animais. E Deus também, os animais são criaturas divinas, né? Foram criados e eles precisam ser protegidos porque eles são seres indefesos, como é uma criança, como é um idoso, enfim. A gente precisa realmente pôr a mão na massa. Se são dons que as pessoas que gostam muito de animais, são dons que Deus deu, e para ela poder agir, ela pode ser um instrumento. Uhum. Então seja um instrumento, comece. É importante o que você está falando, que assim, ao invés de ter a frustração de não ajudar muitos animais, ou todos que a gente encontra na rua, aquele que você conseguiu tirar uma foto, dizer que está perdido, que você encontrou, que você conseguiu deixar num lar temporário, porque você já começou a ter aquele ciclo de amigos que têm afinidade, da mesmo amor no coração pelos animais, aquilo já vai jogar a frustração para fora e vai trazer a satisfação de ter ajudado depois 2, e depois chegar como chegou a ONG Bicho Legal, com tantos animais que vocês continuam ajudando. Exato, né? Exato. Você começa, aí isso vira um movimento. Então, você tem, a gente usa até aquela expressão, as tribos. Então, você tem a tribo das pessoas que gostam de animais e querem ajudar. Então, simplesmente comece. Isso vai virar um movimento. E mais, quando vocês menos esperarem, mais pessoas vão estar se colocando à disposição para ajudar. E aí as ideias vão surgindo e as fontes de recursos financeiros também vão surgindo paralelamente a isso. Não dá, aquilo que eu sempre falo, isso é tudo na vida. Não dá para a gente querer começar qualquer coisa na vida tendo todas as condições ideais. Eu vou começar quando eu tiver A, B, C, tiver tudo redondinho em toda a situação. Não existe isso. A vida das pessoas é uma mudança constante. Cada dia é um flash. Né? Então não existe o momento ideal. O momento ideal é agora.
esteja com o problema que estiver, começa. E até como a gente falou da frustração, você começando, você vai deixar um pouco a frustração de lado, mesmo não conseguindo ajudar uma quantidade enorme de animais, mas você começou. Então, aquele sentimento de ajudar, a satisfação é uma energia que vai, uma bola, aí você começa a ter um ciclo positivo. Você quebrou o ciclo negativo e começa o ciclo positivo com essa própria energia do que você já está fazendo. Isso vai te mover sem parar. Leandro, com base em tudo isso que a gente conversou, né, pelo teu histórico de vida, pelo conhecimento da causa animal que você tem, qual que é a principal dica, qual que é a principal mensagem que você gostaria de deixar para ficar aí na mente e no coração de quem ama os animais e quer ajudar essa causa tão nobre? Primeiro, começar, né, com ações simples, né, e começando muitas vezes ajudando um animal, né, ou uma família que possui um animal que está com problema. E nunca esquecer que a gente precisa separar. Nós podemos ajudar os animais, mas também nós não podemos misturar, no sentido de a gente perder saúde ou perder uma qualidade de vida. Porque se a gente perde saúde, se nós perdemos a nossa própria saúde, nós vamos ajudar cada vez menos animais. Se nós estamos com saúde física, mental, né, intelectual, espiritual, se nós estamos bem com nós mesmos, o número de animais que nós podemos ajudar é cada vez maior. Então, separar a vida pessoal com a vida, vamos chamar de uma vida profissional em prol dos animais. Seja nas horas vagas, ou seja, a pessoa realmente ter uma vida que ela vai se dedicar a isso. E nós sabemos, existem várias formas aí da pessoa depois ter arrecadação para viver de uma forma realmente que ela consiga ter recursos para ajudar um número grande de animais. Você tem no mínimo 6, 7, 8 formas de recursos para fazer isso. Mas não dá para chegar nesse ponto sem você ter começado com ações simples e que não envolvam recurso algum. Então, separar. E ter um planejamento, ter um passo a passo, um cronograma. Porque o que a gente mais vê, Andréia, são as pessoas misturarem essas duas coisas, a vida pessoal e esse trabalho, essa vocação, esse voluntariado, e se perderem ao longo do caminho. Resgatando sem parar animais, causando uma superlotação, virando um caso de maus tratos, porque você tirou o animal da rua, ok, você vai ajudar, só que se você leva para um espaço que muitas vezes menor, com um monte de animais, às vezes passando uma doença para o outro. Então, se você faz uma ação dessa sem estrutura nenhuma, você acaba prejudicando muitas vezes a vida dos animais, em que seu coração quer ajudar, mas não é a forma correta. Uhum. Então, você tem que ter muito bom senso, tem que ter um planejamento, tem que ter, como eu falei, colocar no papel, um passo a passo, eu vou começar assim, daqui 3 meses eu quero já fazer isso, depois 6 meses, daqui 1 ano. E mantendo uma qualidade de vida no sentido da saúde própria, se cuidando, porque aí, você estando bem, como eu falei, você vai ajudar muitos animais. Se você está mal, com a saúde debilitada, a possibilidade de você ajudar um grande número de animais é muito pequena. Uhum. Então, tem que saber muito bem separar isso. E usando ferramentas importantes, né? Planejamento, usando a ajuda de amigos, usando hoje a tecnologia que está a nosso favor, né? Como eu falei, o celular faz tudo hoje. Usando as redes sociais. Então, existem muitas formas. No nosso próprio curso Missão Líder Pet, nós ensinamos isso também. Enfim, você tem que começar a usar um grupo de amigos e expertises de pessoas, né, a partir do momento que você começou usando essa expertise a seu favor também, usando o apoio do poder público. Como usar o apoio do poder público é uma coisa imprescindível também. E também uma das formas de recursos é o próprio poder público. Daqui a amanhã você abrir uma ONG, você conseguir um CNPJ, a ONG está aberta regularmente, você tem um convênio. Se a prefeitura não faz a parte que lhe cabe, ou não tem um setor específico, nada mais justo que ela pague para você através de um convênio para que você faça através da sua ONG. Então isso começa a expandir. E você tem também as emendas parlamentares, de deputados, de políticos que gostam da causa animal, eles podem mandar tanto para ONGs quanto para o município recursos para a causa animal. Sim. Você tem a internet que ajuda, as vaquinhas online, você tem abaixo-assinados, enfim, você tem tanta forma só nessa parte de recursos, mas essa é uma segunda etapa, você tem que começar. Então, e esse recado, como você falou,
separar. Eu tenho que cuidar da minha saúde para cuidar da saúde e do bem-estar dos animais. Então esse é um recado fundamental que eu deixo para todos. E começar, né? Como a gente está falando desde o início da vida. Simplesmente comecem, que vocês vão ver que essa bola vai girar cada vez mais, ela vai crescer cada vez mais. Quando vocês menos estiverem esperando, vocês vão estar ajudando uma quantidade enorme de animais na cidade de vocês ou na região de vocês. De um jeito profissional. E de um jeito profissional, e sem a pessoa se perder no meio desse caminho, se endividar e deixar de ter a própria saúde. Né? Como a gente sempre fala também, aquele exemplo de um avião. Se você tem a despressurização da cabine, você está com 2 filhos e você na mesma aeronave, o que você tem que fazer? É primeiro pôr a máscara em você, para depois você pôr nos filhos. Por quê? Porque se você desmaiar antes dele, eles vão morrer de todo jeito. E se você não pode desmaiar, então você põe em você e já põe neles. Então, cuidar da própria saúde. Cuidem, né? Procurem fazer o melhor para vocês, que não tenham dúvida que os animais da cidade de vocês, da região de vocês, vão estar super bem com as ações que vocês vão iniciar nesse momento. Não esperem, pega um caderninho, pega um exemplo, inclusive vou deixar até uma dica aqui. Entrem no site da ONG Bicho Legal, bicholegal.org.br, somos todos voluntários, fundadores e voluntários, e vejam a quantidade de ações que tem ali. Vejam as ações das ONGs da cidade de vocês ou de protetores independentes. E deem sugestões, muitas vezes protetores independentes que não estão estruturados, sim, precisam às vezes de uma palavra de vocês, né? De uma ação, de uma dica de vocês. Então, olha, mais uma forma aqui que a gente tem para ajudar. E pesquise na internet, taca lá no Google, como ajudar os animais, e peguem esses exemplos de ONG, dá uma entrada lá no site do Projeto Tamar, das tartarugas marinhas. E tem uma outra ONG na nossa cidade aqui em Jundiaí, que é a Associação Mata Ciliar, que trabalha só com animais silvestres, que são atropelados nas rodovias, são vítimas de caça, vítimas do tráfico de animais silvestres. Trabalho maravilhoso. Então tem tantas frentes, né, que a gente realmente não pode esquecer. Não são só os animais domésticos, cães e gatos. Nós temos animais de grande porte, cavalos. Muitos cavalos sofrem maus tratos. As famosas carroças, né? Muitas vezes os carroceiros põem um peso insuportável para aquele animal. Então você tem tanta forma de você ajudar, não apenas cães e gatos, mas todas as espécies, inclusive os silvestres também. Então fica aí a dica. Bora arregaçar a manga e ajudar. Arregaçar a manga e comecem hoje. Comecem, não pensem mais. Nós vamos começar. Eu estou sem emprego, eu estou sem dificuldades no momento. Comece a ajudar, que tudo vai conspirar a favor. E vocês vão aprender a como chegar lá, e os outros aspectos da vida também por si só vão melhorar e vai acabar, como eu disse, o universo conspira a favor e no final tudo vai dar certo. Pensem nisso, acreditem nisso, porque o ser que nos criou, ele conspira, ele ajuda as pessoas de bem, as pessoas que querem fazer a diferença nesse mundo, e os animais dependem muito da gente. Então, bora lá, mão na massa, e nos vemos aí no próximo vídeo.